Antes de dormir, pedi que meu guardião se revelasse em sonho. Tirei uma carta perguntando: o que meu guardião quer me revelar hoje? A resposta veio com a carta de Hel. Ela trouxe a mensagem direta: deixe ir o que não te serve mais. Eu te preparo para o fim deste ciclo. Hel não representa apenas morte, ela simboliza transição, encerramento, espaço sendo aberto para o novo. Ao seu lado, o corvo reforça a ideia de superação e sabedoria, que nasce nas sombras. Para aprofundar mais a leitura, retirei uma runa e saiu Evaz, invertida. E ela pede ajustes. Fale sobre a necessidade de abandonar a resistência à mudança. Mostra que para seguir em frente será preciso reformular planos e aceitar o movimento que se anuncia, mesmo que ele assuste. O ciclo está se encerrando. Há padrões, relações ou velhas versões de si mesma que precisam ser deixadas para trás. Você carrega em si a força dos que vieram antes. Solte, confie, ajuste o rumo. O novo está te esperando, mas só chega quando o velho for libertado. Mas ainda há muito a ser compreendido. Vieram as cartas do outono, da primavera, da guerreira e da mulher sábia. Novamente, a mesma orientação ecoa com firmeza. Deixe o que não te serve mais e descanse. Mas agora com um detalhe que me atravessa com profundidade. O corvo aparece mais de uma vez, na carta do outono e na carta da mulher sábia. Esse corvo não é coincidência. Ele tem me acompanhado. É um sinal claro de que minha ancestralidade já caminha comigo há muito tempo, me guiando silenciosamente através dos meus desafios. Ele representa a força que me ergue mesmo quando tudo parece ruir. As cartas me dizem que o que plantei está germinando, que este momento pede que eu me organize, faça planos com foco em colaboração e me prepare para os próximos passos com clareza e intenção. Elas me lembram: você tem coração de guerreira e mais, seus guias estão com você. Eles me pedem confiança, continuidade e presença. A mulher sábia me diz para aprender com a situação, a me comprometer com meu caminho e a ser confiável, inclusive comigo mesma. Não é hora de fugir ou recomeçar do zero, mas sim continuar trabalhando naquilo que já comecei, porque há valor nisso. A sabedoria está sendo armazenada em minha alma, silenciosamente, e assim perguntei em silêncio: o que mais você quer me dizer? Foi quando o oráculo respondeu com a carta da sereia de Lemúria: alegria. A mensagem veio como um bálsamo, e eu sei o quanto de energia você precisou para preparar todos os planos para o seu futuro. Mas agora, mude sua energia. Ela não precisa mais estar baseada no medo. A alegria sagrada está esperando por você. Ela me disse que eu mergulho em águas divinas que há muito tempo chamam pelo meu nome. As águas de vida, de criação, de prazer em existir. Que posso e devo caminhar para o novo, não como uma fugitiva do passado, mas como uma amante da vida que escolhe dançar com o futuro de mãos dadas com a alegria. E então eu entendo. A alegria sagrada é a semente. Um novo olhar sobre a carta da guerreira me trouxe uma sensação intensa. Perguntei ao oráculo celta: que o nó está na carta da guerreira? A resposta veio com uma carta de Seridven, a bruxa. Seridven é uma mulher sábia e grávida, simboliza a força da maternidade, da magia e dos mistérios profundos. A guerreira e Seridven compartilham as mesmas tatuagens azuis e o mesmo símbolo de lua em seus corpos. O que me faz compreender: a guerreira carrega em sua essência o legado da bruxa. Mas foi aí que a visão se expandiu e a verdadeira conexão veio.
O nó celta, em sua força e continuidade, representa a interconexão das linhagens, o portal entre a vida e a morte, entre o visível e o invisível. E então faz sentido mudar minha energia e mergulhar em águas divinas. É tempo de transcender o medo e me mover com alegria sagrada, como a sereia de Lemúria me mostrou. A energia que eu preciso para essa nova fase não pode ser baseada no medo, mas na alegria profunda de existir, na confiança de que estou conectada a algo muito maior, algo que chama meu nome para me guiar em minha jornada.